Oi, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Enfim, eu sou a professora Fabiana Gato, do curso de enfermagem do Colégio Taboão de Taubaté, e vou falar um pouquinho com vocês de alguns alimentos, né? Então, os primeiros alimentos que a gente vai falar são esses que estão aqui na mesa, tá? Quero deixar um grande abraço para os alunos do curso de enfermagem, de todos os cursos, em especial aqueles que estão cursando agora a disciplina de nutrição, tá? Então, o primeiro alimento que eu vou falar é esse aqui, ó. É o pinhão, tá? Pinhão, ele é muito conhecido, né, pelas pessoas que moram em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Cunha, né? O pinhão, ele tem essa carinha aqui, certo? Ó, ele tem a casca mais clara. E aí, quando você cozinha o pinhão, se você abrir ele aqui agora, você vai ver que a semente dele é branca. Quando você cozinha ele fica, a parte de dentro fica mais escura. Por quê? Porque alguns nutrientes da casca passam para dentro. O interessante do pinhão é que você não deveria jogar nem a água que você cozinha ele fora, tá? Então a ideia é lavar o pinhão, tá? Lavar bem lavadinho, cozinhá-lo. Depois que você cozinhar, você pode usar aquele caldo que saiu do cozimento para cozinhar outros alimentos, para fazer um arroz. Por quê? Porque boa parte dos nutrientes do pinhão também ficam no caldo. Ele é um alimento muito importante. Então, vamos parar para pensar nas propriedades do pinhão. Ele é muito bom para o sistema digestivo, tá? Ele é excelente para o sistema digestivo, ele é rico em fibras, ele é um alimento antioxidante, ele ajuda, né, no controle da glicemia e ele não é tão calórico quanto esses outros aqui que eu vou mostrar, tá? Além do que, gente, o pinhão, ele é uma excelente fonte de energia para as pessoas, tá? Além de ser muito saboroso. E aí vocês podem entrar na internet e estar procurando diversas receitas para estarem usando o pinhão. Ele é um alimento bem versátil, tá? Então o pessoal faz farofa, faz bolo, põe no arroz, tem uma infinidade de aplicações para o pinhão, ok? Gente, essa aqui, ó, é a castanha do Pará, tá ok? A castanha do Pará, ela é excelente para a saúde do seu coração, saúde do cérebro, para a tireoide, por quê? Porque ela é rica em iodo. Ela também é rica em ômega 3. Só que assim, todos esses que a gente vai falar aqui, você deve consumir com uma certa moderação. Então, por exemplo, no caso, eles recomendam que a castanha do Pará você consuma de 1 a 2 castanhas. Ela é muito rica em selênio, ok? Ela é muito boa também para o seu sistema imunológico. Então, essa aqui é a castanha do Pará. Essa aqui são as amêndoas, também super saborosas amêndoas. Elas vão ajudar a tratar a osteoporose, elas previnem câimbras, elas ajudam no tratamento, né, na redução da pressão arterial em casos de hipertensão. E também você deve consumir com moderação, tá? De 1 a 2 castanhas por dia, tá? A noz, né? Teve um médico, né, numa determinada situação, que ele falou que a noz fazia muito bem para o cérebro, porque ela parece mesmo um cerebrinho, né? E que a noz, nós deveríamos consumi-la, por quê? Porque ela facilita as funções cognitivas, né? Ela auxilia no raciocínio, mas também com moderação. A noz você deve estar consumindo aí de 1 a 2 nozes. Ela previne a depressão, ela diminui o estresse, diminui a ansiedade, aumenta seu sistema imunológico, tá? E ela também é riquíssima em funções em ômega 3, tá? Esse cara aqui, ele é menos popular do que os outros, mas assim mesmo ele tem uma boa aceitação. Esse aqui é o damasco seco. O damasco seco, ele tem algumas vantagens em relação ao damasco fresco. Por quê? Porque muitos nutrientes do damasco seco são preservados, né? Além do que tem a durabilidade. Ele é muito bom para visão, ele é riquíssimo em fibras, ele previne o câncer e doenças do coração, ok? Então esse aqui é o damasco, tá? Agora a gente vai vir aqui para os açúcares, ok? Então, aqui eu tenho 4 tipos de açúcar, tá? Vou pedir para o meu cameraman aproximar aqui, por favor, né, das imagens dos açúcares. Observem que esse aqui é mais escuro e esse aqui é mais claro. Esse aqui é o açúcar mascavo, ele é tipo a pura cana. Ele não passou por nenhum processo de refinamento, então ele é meio amargo, tá? Mas ele tem muitos benefícios, ok? Então o açúcar mascavo ele é rico em cálcio, fósforo, zinco, vitamina B1, B12, B5, vitamina C, vitamina E, porque ele não tem nenhum refino, então tudo que ele tem de bom é preservado. Depois nós temos esse aqui, que é o açúcar demerara, tá? O açúcar demerara, ele passou por um processo de refino, tá bom?
Então, o que, que o açúcar demerara vai nos oferecer, além de uma série de outras coisas? Ele é rico em cálcio, manganês, potássio, tá? Só que assim, a gente precisa consumir ele com um pouco de moderação, porque ele é um pouco calórico. Ele tem aí 376 calorias em 100 gramas, tá? Mas é melhor do que os outros dois que eu vou falar daqui a pouco. Ele também tem vitamina B1, B2 e B6, ok? Esses dois aqui, esse aqui é o açúcar cristal e esse aqui é o açúcar refinado. Então, observem que foi ocorrendo um processo de refinamento. Quanto mais branquinho, mais refinado. Quanto mais refinado, mais doce e mais baixo é seu valor nutricional. Então, o ideal é que você vá consumindo os açúcares com menos processo de industrialização. No caso, esses dois. Não tenho condições, então entre esse e esse, o açúcar cristal acaba sendo menos pior, ok? Mas esse é o processo dos açúcares. E aí, agora, nós vamos falar um pouquinho dos dois tipos de arroz, tá? Eu vou aproximar aqui, tá? Observem que esse arroz é mais escuro, então o princípio que nós falamos do açúcar é parecido com, né, o que acontece com o arroz. Esse aqui é o arroz integral, tá? Como nós falamos nas aulas, o arroz, ele é fonte de energia, certo? Então, imagina que esse grãozinho aqui, quando ele é cozido, né, ele fica maior do que esse grãozinho aqui. Durante o processo da digestão, a energia que vai ser liberada, né, durante o processo com esse açúcar vai ser de forma mais gradativa do que esse aqui. Então, você vai gastar mais tempo digerindo o açúcar que é integral. Por quê? Da mesma forma que esse arroz aqui, ele passou, perdão, gente. O arroz integral, ele não passou por tantos processos de refinamento como o arroz branco. Então, ele tem todas as fibras, ele tem todo o potencial, tá, do grão de arroz preservado, não se perdeu durante o processo de industrialização. Por isso que a sensação de saciedade, ela é maior, tá? Porque você gasta mais tempo digerindo o arroz integral por conta da quantidade de camadas que ele tem e a energia vai sendo liberada aos poucos. Então, conforme vai liberando energia, você vai gastando essa energia, ela não se acumula, diferentemente do que acontece com outros alimentos, que a energia é liberada muito rápido. E aí, como você não gasta essa quantidade de energia compatível com a quantidade que você consumiu, ela se acumula, tá ok? E agora vamos aqui para esses grãos, tá? Esse aqui é a soja, a pipoca e o grão de bico. A pipoca, muitas pessoas pensam mal da pipoca, mas a pipoca é riquíssima em fibras e ácido fólico. E na internet você consegue achar diversas receitas para se fazer com pipoca sem que seja utilizado o óleo, né? Já que se você não gosta de usar óleo, você consegue fazer de outras formas. Essa aqui é a soja. Ela é a menina dos olhos, né, de muitas pessoas que são vegetarianas. Por quê? Porque ela é rica, né, em fibras, né, de origem vegetal. Então, a soja, ela alivia TPM e os sintomas da menopausa, previne o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de cólon, né, do intestino. Ela é boa para os ossos, para a pele, também é riquíssima, tá, em ácido fólico, manganês e proteínas, tá? Tem diversas receitas para você fazer com a soja também. O grão de bico, ele tem muitas proteínas também de origem vegetal, tá? Ele controla o açúcar, auxilia na digestão e previne doenças do coração, tá? Então, vocês podem estar utilizando, né, a internet como uma fonte de buscar receitas. Então, todos esses alimentos, o pinhão, né, o grão de bico, a soja, vocês têm opções, né, de buscar novas receitas. O arroz integral, ele, né, a maioria das pessoas tem problema com o gosto do arroz integral. Mas se você combinar com outros alimentos, acaba sendo muito benéfico. Então, muitas pessoas que mudam de arroz sentem a diferença. O mesmo aplica-se para os açúcares, ok? Eu vou dar uma pausa e já volto para falar de outros alimentos.